Começando o IBM Cast. Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que esteja tudo muito bem com você, que você esteja passando assim, tendo uma ótima semana. Hoje nós vamos para o nosso segundo episódio do IBM Cast EBD. A gente vai ter a participação do Jean, que vai estar assim, nos ajudando, na exposição da nossa lição desse domingo, e que você venha desfrutar desse episódio da melhor maneira possível e que venha abençoar o seu tempo de estudo, bem como também o nosso encontro no domingo na IBD propriamente dita. Vamos lá para a leitura da nossa lição. Para pular a leitura, basta ir para 11 minutos e 43 segundos. Lição 2, Revista Palavra e Vida, a fé e o convívio social. Texto base, Tiago 2, versos de 1 a 13. A análise sobre o tema da discriminação é bem presente no mundo atual. Englobamos aqui a discussão sobre discriminação racial, a discriminação religiosa, a discriminação quanto à assim chamada orientação sexual, a discriminação social, entre tantas outras. Algumas destas questões não estavam tão latentes na época de Tiago, pelo menos não com a intensidade em que são discutidas hoje. Todavia, a discriminação social abordada por Tiago compreende princípios de validade para todos os tempos. Nos tempos do apóstolo, os mais ricos eram mais bem recebidos, dando até a impressão de estarem sendo bajulados, enquanto os mais pobres eram deixados de lado, não recebiam a mesma atenção. A orientação de Tiago é clara. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdadeiras convicções a respeito de Deus. Vamos nos deter, então, quais os fundamentos que o cristão tem para não aceitar nem praticar a discriminação contra o seu próximo. 1. O exemplo de Jesus. Tiago 2, versos de 1 a 4. A competição entre as pessoas por reconhecimento, louvor e honra parece estar constantemente presente na sociedade humana, independente da época. As parábolas que Jesus conta em Lucas 14, de 7 a 14, tratam dessa questão, como também o faz a condenação dos fariseus em Mateus 23. Temos esse mesmo problema hoje. Encontramos alpinistas sociais na política, nos negócios, na sociedade e até na igreja. Infelizmente, não é incomum encontrar nas igrejas os grupinhos, as panelinhas, os quais podem acarretar dificuldades para os recém-convertidos se entrosarem. Se você acha que não é bem assim, comece pelas palavras de Paulo em 1 Coríntios 3, de 1 a 8, 21 a 23. Alguns membros de igreja usam cargos de liderança para realçar sua imagem de relevância. Muitos cristãos, para os quais Tiago escreveu, disputavam cargos dentro da igreja e, por isso, sofrem severa advertência. Tiago 3, 1. Em Jesus, aprendemos atitudes totalmente diferentes. Ele experimentou rejeição no mais alto nível, a ponto de ser condenado à morte por inveja e despeito dos líderes religiosos judeus. Entretanto, os inimigos de Jesus reconheceram que suas credenciais eram diferenciadas. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mateus 22, 16b. O episódio em que a viúva pobre oferece sua oferta é mais uma prova de como Jesus olhava para a questão do favorecimento pessoal. Marcos 12, 41 a 44. Contrastando com a tendência humana de julgar outros pela aparência ou seu passado, coisas que são unicamente exteriores. Saulo, quando se converteu, experimentou essa desagradável situação. A igreja de Jerusalém teve medo de recebê-lo, sendo necessário que Barnabé tomasse a iniciativa de romper tais barreiras. Atos 9, de 26 a 28. 2. O tratamento gracioso de Deus para com todos. Tiago 2, de 5 a 7. Ora, fica claro aqui que Deus não leva em conta as diferenças nacionais ou sociais. Ele é gracioso para com todos. Atos 10, 34. A despeito de os cristãos judeus ficarem estarrecidos quando Pedro visitou a casa de um gentio chamado Cornélio, pregou aos gentios e até comeu com eles. Os senhores e escravos, Efésios 6, 9, bem como os ricos e os pobres, são iguais para Deus. O apóstolo Tiago ensina que a graça de Deus transforma o homem rico em pobre,
pois este não pode depender de sua riqueza. Também transforma o homem pobre em rico, pois aquele que dá como herança as riquezas da graça de Cristo. Quando compreendemos e vivenciamos realmente a graça de Deus, nos relacionamos com as pessoas com base no plano de Deus, não no merecimento do homem, na sua posição social, na sua cor ou na sua circunstância presente. A igreja não pode se prender a uma classe social, a um extrato da sociedade, seja ele qual for. Quando Jesus morreu na cruz, desfez-se o muro que separava judeus e gentios. Efésios 2, de 11 a 22. Com sua obra salvadora, morte e ressurreição, Jesus derrubou todos os muros que o homem construiu, constrói ou vem a construir. Ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e incultos e qualquer outro rótulo antagônico foi desfeito. No entanto, os textos mencionados não induzem, muito menos autorizam, nós chegarmos à conclusão universalista, a qual afirma que todos serão salvos, até mesmo o diabo e seus anjos, e o inferno é uma simples metáfora das condições existentes da criação. Esse é um pensamento confuso, ilusório e antibíblico. Deus é bom, gracioso e justo. 3. O ensino da palavra de Deus. Tiago 2, de 8 a 11. O apóstolo Tiago recorre ao Antigo Testamento para lembrar um dos mandamentos mais conhecidos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Na parábola do bom samaritano, aprendemos que o próximo é toda pessoa que precisa de ajuda. Com efeito, este mandamento é considerado a regra de ouro da relação cristã. Em primeiro lugar, porque foi Deus quem deu esta ordem com um amor que procede dele e assim ele espera que compartilhemos esse amor com os outros. Em segundo lugar, porque amar o próximo é a regra que traz sentido para todas as outras leis. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Se cada pessoa amasse de fato seu próximo, não haveria necessidade de ter milhares de leis tão complexas. Praticar o amor cristão não significa que devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Posso não gostar de seu modo de falar, dos seus hábitos, e nem é necessário tê-la como alguém que vive dentro do meu círculo de intimidade. Praticar o amor cristão significa tratar os outros da maneira como Deus nos trata. É um ato da vontade, não um mero sentimentalismo fabricado artificialmente. Amar é glorificar a Deus. 4. Temor do julgamento de Deus. Tiago 2, 12 e 13. Não obstante, o apóstolo Tiago nos adverte acerca da justiça de Deus e o quanto importa temermos o seu justo julgamento. Tanto Jesus quanto Paulo, João 5, 24, Romanos 8, 1, expressam com total clareza que os cristãos jamais serão julgados por seus pecados, mas nossas obras serão julgadas e recompensadas. Romanos 14, 10 a 13, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Os versículos 12 e 13 nos já apresentam 3 ensinos sobre o juízo de Deus em relação ao fato de que devemos ter cuidado com o que falamos e como tratamos as outras pessoas. A. Nossas palavras serão julgadas. Versículo 12, parte A. Aquilo que dizemos para as pessoas e a forma como dizemos será colocado diante de Deus. Até mesmo nossas palavras descuidadas serão julgadas. Mateus 12, 36. B. Nossos atos serão julgados. Versículo 12, parte B. Deus não se lembra mais de nossos pecados de modo a nos condenar por eles. Jeremias 31, 34 e Hebreus 10, 17. Mas esses pecados afetam nosso caráter e nossas obras. Não é possível pecar levianamente e, ao mesmo tempo, servir com fidelidade. Deus perdoa nossos pecados quando os confessamos a Ele, mas não pode mudar suas consequências. C. Nossas atitudes serão julgadas. Versículo 13. Há 2 atitudes contrastantes: demonstrar misericórdia para com os outros e se recusar a demonstrar misericórdia. Se somos misericordiosos com os outros, Deus será misericordioso conosco. No entanto, não devemos desvirtuar essa verdade e transformá-la em algo falso. Não há um ensino de que, se nos esforçarmos em sermos misericordiosos, mereceremos a misericórdia da parte de Deus. Isso é impossível, até mesmo pelo próprio significado da palavra misericórdia. Não recebermos o que merecemos, pois se merecêssemos, não estaríamos sendo tratados com misericórdia nem com graça. Seremos julgados pela lei da liberdade. Liberdade não é sinônimo de licenciosidade. A licenciosidade, fazer tudo o que se tem vontade, é o pior tipo de escravidão.
Ser livre significa ter liberdade para fazer tudo o que é permitido em Jesus Cristo. Licenciosidade é confinamento, liberdade é realização. Conclusão. Os princípios aqui estudados sobre o assunto discriminação podem ser aplicados a todas as áreas que a sociedade hoje tanto discute, de forma acalorada, extremista e buscando mais o confronto do que o diálogo. O fato de aprendermos nesta lição que não devemos agir com discriminação não significa que vamos abrir mão de princípios, valores e ensinos da Palavra de Deus, mesmo quando os assuntos são difíceis ou polêmicos. Vale dizer que, onde a Palavra de Deus é assertiva, proposicional, não há o que discutir, duvidar ou buscar um acordo com o mundo. O que precisamos é ter a mente e o coração abertos para apresentar a verdade com amor às pessoas. Lembrando que a Bíblia Sagrada diz que, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5:20. Para pensar e agir. 1. Você tem dificuldade de dialogar com aqueles que vivem e pensam diferente de você e respeitá-los? 2. Você consegue separar o fato de não discriminar as pessoas com o não concordar necessariamente com seus pensamentos e atitudes? 3. Você está consciente de a Bíblia Sagrada ser proposicional, assertiva, em muitos assuntos que são polêmicos na sociedade, mas que entre os politicamente aceitável e os princípios eternos do Senhor, estes têm preeminência e proeminência? Olá, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas a gente vai estar começando mais um IBMcast essa semana para a gente poder conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre a nossa próxima lição de domingo. Então já separa aí seu papel, sua caneta, porque hoje o assunto é polêmico, hoje tem polêmica. Então vamos lá. Hoje a nossa lição ela vai falar sobre a fé e o convívio social. Então a gente vai trabalhar de uma maneira muito prática a relação de como a gente deve agir como cristãos no meio da sociedade. A gente sabe que a gente vive hoje num período muito conturbado de muitas coisas, né? De política, de de vários movimentos, de várias coisas que vêm acontecendo e acabam gerando uma pressão em cima da igreja que a gente precisa poder entender a forma certa como a gente vai agir, né? E o que a gente vai usar para entender isso hoje é o texto lá de Tiago 2, do versículo 1 até o versículo 13, que eu queria ler com vocês, que vai dizer assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus o que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então esse é o texto base que a gente vai estar conversando hoje. E a gente hoje tem vivido, né, numa sociedade muito complexa a respeito de pessoas, né? E como igreja a gente tem vivido muita coisa em relação a tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade, tanto como política, quanto as questões, né, de gênero, as questões de sexualidade, que tem estado muito aflorado na nossa sociedade hoje. Então, como é que nós cristãos podemos compreender isso e agir, né, de uma maneira cristã, de uma maneira de fato correta em relação a tudo isso que a gente está vivendo? Há tanta polarização, há tanto preconceito, tanta discriminação. Como a gente pode agir
mediante a isso. O texto de Tiago ele vai falar muito em relação a rico e pobre, que era a maior referência que a gente tinha naquele período de Jesus. Porém, na nossa vida hoje, na nossa sociedade hoje, a gente tem todas essas questões políticas, sociais, questões de gênero, que a gente precisa compreender a respeito disso, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a forma como a gente vai agir é com o exemplo de Jesus. Para a gente poder entender essa questão, a gente precisa olhar para as Escrituras e ver como Jesus agia em respeito a essas questões. Porque a gente vê muita competição entre pessoas por reconhecimento. A gente vê muita competição, muita questão por pessoas por receber honras, glórias, para ser visto como alguém na sociedade. Então, Jesus vai contar parábolas a respeito disso, lá em Lucas capítulo 14, versículo 7 ao 14. Que as parábolas elas vão dizer assim: E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes: Quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu. E, vindo o que convidou a ti, a ele te diga: dá lugar a este homem, e então com vergonha tenhas de tomar um lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: amigo, sobe para cá. Então terás honra diante dos que estiverem assentados contigo à mesa, porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. E ele disse também ao que havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Jesus está falando aqui sobre posição a respeito dessas questões, de como a gente deve se posicionar a respeito de todas as pessoas que a gente convive. Na primeira parábola é quando, se você for convidado a um lugar, você precisa se colocar na posição de humildade, para que você não se vanglorie de aquilo que você é e acabe sendo humilhado, vamos dizer assim. Não, humilhado é uma palavra pesada, mas deslocado daquilo que realmente você é na posição que você tem. E na segunda parábola, Jesus já vai dizer a respeito da pessoa que faz o convite para não chamar os ricos para que você tenha recompensas na terra, mas para você convidar os pobres para que a sua recompensa seja na ressurreição dos justos. Ou seja, aqui Jesus está falando sobre boas obras, sobre viver uma vida de compaixão, uma vida de misericórdia e uma vida de ajuda mútua. Então, quando a gente olha para essas parábolas e entende a respeito disso, e a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente vê como ela está corrompida a respeito disso. O quanto as pessoas não se importam com as outras, independente de que elas sejam, para poder alcançar aquilo que elas querem. E a gente vê muitas pessoas à margem de muita coisa. E até nós, como cristãos, acabamos nos fechando nas nossas paredes, nos nossos grupos, nas nossas panelinhas, o que pode gerar muita dificuldade para aquelas pessoas que têm chegado à igreja. Para aquelas pessoas que têm se achegado a nós, se entrosar, conhecer, entender, fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos segregado pessoas, e essas pessoas têm se afastado da igreja porque nós não fazemos a inclusão delas ali dentro. E então a gente vê isso no próprio livro de Tiago, um pouco mais à frente, porque pessoas disputavam cargos dentro da igreja. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 3, Tiago fala isso em Tiago 3:1. Então a gente vê muita coisa desde aquela época sobre disputa de poder, sobre disputa de não se importar, sobre um momento de não se importar com as pessoas à nossa volta. Mas em Jesus a gente aprende atitudes completamente diferentes disso. Porque Jesus foi rejeitado no mais alto nível e foi condenado à morte. E isso acontece não porque Jesus era um revolucionário, não porque Jesus era alguém que queria destituir Roma. Não, isso acontece porque Jesus vem cumprir a sua própria lei e a sua própria palavra. Jesus cumpre a lei completamente e vem mostrar àquele povo a forma certa de se agir com todas as pessoas. Então a partir do exemplo de Cristo, a gente pode entender que Deus tinha um tratamento gracioso, um tratamento bondoso, um tratamento de acolhimento com todas as pessoas. Isso ali em Tiago 2, que a gente é o nosso texto base, Tiago 2, do versículo 5 até o versículo 7, que diz assim: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre.
Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que te arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, trazendo para os nossos dias, assim, ouçam, amados irmãos, não escolheu Deus todas aquelas pessoas que Ele ama, que Ele criou e que Ele chama para serem filhas dele? E por que vocês têm desprezado todas aquelas pessoas? A gente tinha antigamente na igreja um desprezo por exemplo, a questão de tatuagem. Uma pessoa que chegava totalmente tatuada na igreja era vista com desprezo, era vista como alguém rebelde, era vista como alguém que vivia em uma anarquia pessoal, vamos dizer assim, que não respeitava regras, que vivia quebrando todo tipo de regra e vivia longe completamente de Deus. A gente olhava para essa pessoa, a gente tinha um preconceito sobre ela. E hoje, nos nossos dias, a gente tem isso com outras classes de pessoas, né? Principalmente com relação com as pessoas que têm problema com a sua sexualidade. E são essas pessoas que Deus também ama essas pessoas como ama nós. Essas pessoas são tão pecadoras quanto nós. Então por que a gente separa elas de nós? Se na verdade a gente deveria trazê-las para perto. E isso não quer dizer que a gente vai ser conivente com o pecado daquela pessoa. Não é isso. É você abraçar, acolher, para que através do amor de Cristo, vivenciado pela comunidade que nós estamos inseridos, que é a nossa igreja, aquela pessoa seja transformada por Cristo. Então a gente não pode desprezar nenhum tipo de pessoa. Né? Vão ter pessoas que vão levar esse pecado para o resto da vida delas e só vão se livrar delas na glorificação. A gente trata da homossexualidade aqui porque é um pecado visível. É o pecado que a gente sabe que é visível e é uma das áreas que mais temos preconceito a respeito dessas pessoas. Mas essas pessoas precisam ser amadas, respeitadas e ouvir o evangelho para que Cristo as transforme. E esse é o caminho que a gente precisa entender, porque a gente precisa fazer isso através do ensino da palavra de Deus. Né? Ali vai dizer no versículo 8, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O versículo 9, mas se tratarem com os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa ensinar a nós mesmos, a nossa comunidade e as outras pessoas a partir da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Né? A gente tem vários momentos na Bíblia que Deus mostra aos apóstolos que eles não deveriam agir com preconceito. Por exemplo, quando Pedro vai à casa de Cornélio, Pedro era um apóstolo extremamente preconceituoso a respeito dos gentios. Pedro não queria que os gentios fossem salvos. Porém, Deus, através de uma visão do lençol com os animais, mostra a Pedro que o seu amor alcança também os gentios, aqueles a quem os judeus tinham preconceito. Então, da mesma forma que o amor de Deus alcança os gentios, hoje em dia nós somos esses gentios. E o amor de Deus alcança todos nós. No sentido de que aquele que crer e se arrepender será salvo. Então todas as pessoas podem ser alcançadas pelo amor de Deus. Então se a gente diz que ama o nosso próximo, mas só ama o nosso próximo que concorda com a gente não ama o nosso próximo. Se a gente só diz que ama o nosso próximo, mas não pratica de fato o amor cristão, né, que é amá-la independente daquilo que ela faz e não concordando necessariamente com o que ela faz, porque se há pecado, ele precisa ser tratado. Isso a gente precisa sempre deixar muito claro. Nunca é ser conivente com o pecado, mas é tratar o pecado de maneira que a pessoa seja transformada pelo amor de Cristo. Então, qualquer pessoa que vier até a nossa comunidade, até a nossa igreja, ela precisa ser amada, precisa ser respeitada e acolhida. Então esse é o maior papel da igreja como sociedade. Esse é o maior papel da igreja com o nosso convívio social. A gente não pode simplesmente desprezar as pessoas. Isso não faz parte do nosso convívio. Isso não faz parte de ser cristão. Isso não faz parte de viver o amor de Deus. Entende? Então a gente precisa caminhar nesse sentido. No sentido de que a gente não pode virar as costas para as pessoas necessitadas. Isso eu estou falando das pessoas com a questão de sexualidade. Mas a gente tem os pobres, as viúvas, os órfãos, todas as pessoas que vivem marginalizadas na sociedade. Nós, como cristãos, precisamos pensar em maneiras de ajudá-las. Não só orando, mas ajudando, levando um alimento, ajudando no sentido de tirar da rua, seja levar para um abrigo, seja
direcionar para algum lugar, seja ajudar uma forma daquela pessoa conseguir sair de situação de rua, né? São várias formas de a gente conseguir compreender uma ação social a respeito dessa vida que tá perecendo, que está padecendo nas ruas. Então, quando a gente olha pro Evangelho, a gente vê o quão a gente precisa viver essa questão de uma caridade bíblica, uma caridade que de fato vai resolver o problema, isso com a questão das pessoas que são pobres, das pessoas em situação de rua, né? Então essas pessoas a gente precisa olhar e entender uma caridade que vá de fato ser produtiva na vida delas, e não algo paliativo que é simplesmente eu dar um prato de comida e virar as costas. Não que isso não seja importante, isso é importante, porque as pessoas precisam ser alimentadas fisicamente também, mas tudo isso a gente precisa entender esse contexto, que a nossa vida é viver o amor de Deus, é viver a graça de Deus e apresentar essa graça a todos os homens que carecem disso, né? Existe uma ilustração a respeito do Evangelho, que eu não lembro qual foi o pastor que disse isso, mas isso me marcou muito, que ele diz que nós como cristãos somos mendigos que encontramos o pão, e com isso, por termos encontrado o pão, queremos que outras pessoas, que outros mendigos, também encontrem esse pão. E a partir disso a gente vai atrás deles para poder trazê-los, para mostrar para eles que a gente encontrou o pão. Isso é o Evangelho. É nós entendermos a nossa situação, a nossa limitação, e com ela, a partir da graça de Deus, viver uma vida em comunidade, ajudando as pessoas necessitadas, acolhendo as pessoas que geralmente são jogadas à margem da sociedade, tanto por sua questão financeira, tanto por questão de escolha de vida, tanto por questão de prisão do pecado. Isso tudo a gente precisa compreender e caminhar. Então, uma outra coisa também que é muito interessante a gente entender, né, é a questão do julgamento de Deus a respeito daquilo que a gente faz. Porque a partir do versículo 12, Tiago vai dizer assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui há algumas coisas que a gente precisa entender, que as nossas palavras serão julgadas, os nossos atos serão julgados e as nossas atitudes serão julgadas. Então, com relação a isso, como é que a gente observa aquilo que a gente fala, aquilo que a gente age e aquilo que, né, nossos atos de questão e as nossas atitudes com nós mesmos? Nossos atos com as outras pessoas e nossas atitudes a respeito daquilo que a gente vê. Como é que a gente tem agido a respeito disso tudo? Como é que a gente vai se apresentar diante de Deus naquele grande dia com tudo isso que a gente viveu na Terra? Com todas as oportunidades que Deus nos permitiu viver aqui na Terra, para que a gente possa ajudar e de fato acolher pessoas que carecem do amor de Deus. Esse é o nosso papel como cristão, meus irmãos. Esse é o nosso papel como cristão, de não agir com preconceito com ninguém, de não agir com discriminação com ninguém. Se há algum tipo de preconceito no nosso coração, se há algum tipo de discriminação no nosso coração, que nós possamos orar para que Deus nos ajude a vencer isso. E mais uma vez eu sempre vou estar reafirmando aqui, não é ser conivente com o pecado, é ajudar os pecadores que são iguais a nós, mas que pecam em áreas diferentes, a, pela graça e misericórdia de Cristo, através da ação do Espírito Santo, conseguir vencer esses pecados. É sobre isso que é o Evangelho. São pessoas pecadoras ajudando outros pecadores a serem menos pecadores. É assim que a gente precisa entender e aplicar isso para a nossa vida. A gente sabe que é um assunto delicado, é um assunto talvez até um pouco polêmico, principalmente quando a gente fala a respeito de pessoas com sexualidades diferentes da nossa, que é a questão da homossexualidade, a transexualidade, de como a nossa igreja vai ser, de fato a nossa igreja vai estar pronta para receber esse tipo de pessoa, se a nossa igreja vai estar pronta para receber as pessoas que vão chegar alcoolizadas, as pessoas que vão chegar em situação de rua, as pessoas que vão chegar em situações diversas que sejam, se nós estaremos prontos para receber essas pessoas com amor e misericórdia de Deus, sem nenhum tipo de preconceito. Então é isso que a gente precisa fazer como cristão, independente de quem seja. A gente precisa entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa entender isso, nesse momento que você está escutando esse podcast, e que no próximo domingo a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Sobre por que a gente vive numa vida de tanta discriminação, de tanto preconceito. Até nós mesmos temos os nossos próprios preconceitos, né? Discriminamos às vezes. E por que a gente não vence isso e não consegue viver de fato o amor de Cristo? Então que isso possa ser algo que a gente possa refletir nesse momento, que a gente possa viver de fato o Evangelho, o amor de Deus, e um amor sem preconceitos.
É isso que eu espero que você tenha ficado até o final. Então leve suas dúvidas, seus questionamentos ao seu professor no domingo. E a gente fica por aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu! É isso aí. Muito obrigado, professor Jean, pela sua exposição aí para a nossa lição de domingo. E que venhamos estar fazendo leitura do texto até o nosso encontro presencial, meditando acerca desse texto, orando e, enfim, na nossa reunião mesmo, que venhamos aproveitar esse tempo de aprendizado, compartilhando uns com os outros e também com o professor ou professora que vai estar à frente dessa lição, para que a gente desfrute de um tempo bom, de um tempo de crescimento e que juntos como igreja nós venhamos a nos aproximar mais da estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Então, até domingo!